Talvez você tenha chegado até aqui, carregando um peso que ninguém percebeu. Por fora, você continua respondendo, sorrindo, trabalhando, cuidando da casa, acordando cedo, tentando parecer forte. Mas por dentro existe uma pergunta silenciosa: até quando eu vou aguentar? E é exatamente por isso que esta palavra chegou até você. Não foi por acaso. Há momentos em que Deus não faz barulho, não envia sinais espetaculares e não muda tudo de uma vez, mas continua sustentando a sua vida de um jeito que você nem consegue explicar. Você pensou que estava sozinho, mas o Senhor estava segurando você quando suas forças quase acabaram. Você pensou que caiu, mas Ele apenas permitiu que seus joelhos tocassem o chão para que sua alma voltasse a orar. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários: o Senhor me sustenta em silêncio. Não escreva apenas como uma frase bonita, escreva como uma declaração de fé sobre a sua vida. Porque enquanto você comenta, algo dentro de você também se posiciona. Você está dizendo para o medo, para a ansiedade, para a dor escondida e para toda voz de desânimo que a sua história não está abandonada. Deus ainda está presente. Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está sustentando você, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém pergunta, mesmo quando você não sabe explicar como conseguiu chegar até aqui. A Bíblia mostra que nem todo cuidado de Deus vem acompanhado de trovões. Às vezes, o cuidado vem como pão no deserto, como força para levantar da cama, como paz no meio de uma notícia difícil, como uma porta que não se abriu, porque o Senhor estava protegendo você. O profeta Isaías anuncia que Deus fortalece o cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Isso significa que existe um tipo de força que não nasce da sua capacidade, do seu humor ou da sua segurança. Existe uma força que vem do alto, uma força que visita a alma no momento em que a pessoa já não sabe mais o que fazer. Essa força é sustento. É Deus dizendo sem barulho: eu ainda estou aqui. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece demorado. Você ora, mas a resposta ainda não chegou. Você pede direção, mas o caminho parece fechado. Você tenta permanecer em pé, mas o coração parece cansado de lutar. Só que o silêncio de Deus não é abandono. O silêncio de Deus também pode ser cuidado. Como uma raiz que cresce debaixo da terra antes da árvore aparecer, Deus trabalha em lugares que os olhos humanos não alcançam. Você vê a espera, mas Ele vê a formação. Você vê a demora, mas Ele vê o livramento. Você vê a noite, mas Ele já preparou amanhã. E mesmo que hoje você não consiga sentir nada grandioso, ainda assim, o Senhor está mantendo você de pé. Receba esta palavra no fundo do coração. Você não sobreviveu até aqui por coincidência. Teve dia em que você nem sabia como ia continuar, mas continuou. Teve noite em que o travesseiro recebeu lágrimas que ninguém enxugou, mas o céu recolheu cada uma. Teve momento em que sua mente ficou confusa, mas uma paz pequena, quase imperceptível, impediu você de desistir. Isso era o sustento de Deus. O Senhor não precisou anunciar para o mundo inteiro o que estava fazendo. Ele apenas ficou perto. E quando Deus fica perto, até o silêncio vira abrigo,
você precisa continuar ouvindo até o final. Há uma parte da sua história que ainda não se revelou, e muitas vezes o coração desanima justamente antes de enxergar o cuidado escondido de Deus. O inimigo tenta convencer você de que nada está mudando, porque ele sabe que o sustento silencioso prepara uma vitória que não nasce do orgulho, mas da dependência. Quem aprende a ser sustentado por Deus no secreto não se desespera diante do visível. Quem descobre que o Pai está presente nos detalhes passa a caminhar com outra firmeza, mesmo quando ainda sente medo. A fé não é fingir que não dói. Fé é continuar colocando a dor diante de Deus e crer que Ele sabe o que fazer com ela. Então respire devagar e permita que esta mensagem encontre as áreas mais cansadas da sua alma. Não esconda de Deus aquilo que já está claro para Ele. Fale com sinceridade. Diga: Senhor, eu estou cansado, mas eu ainda confio. Eu não entendo tudo, mas eu ainda me entrego. Eu não vejo a saída, mas eu creio que Tu és caminho. Essa oração simples pode ser o início de uma força nova, porque Deus não despreza o coração quebrantado. Ele não se afasta de quem chega sem palavras. Muitas vezes, quando você só consegue suspirar, o céu entende. Quando você só consegue ficar em silêncio, o Espírito Santo intercede. Quando você acha que está fraco demais, o Senhor se aproxima com ternura e sustenta você por dentro. Hoje, não olhe apenas para o tamanho do problema. Olhe para a fidelidade de Deus, que já te trouxe até aqui. O Senhor me sustenta em silêncio. O Senhor me sustenta em silêncio. Não escreva apenas como uma frase bonita. Escreva como uma declaração de fé sobre a sua vida. Porque enquanto você comenta, algo dentro de você também se posiciona. Você pensou que estava sozinho, mas o Senhor estava segurando você. Quando suas forças quase acabaram, você pensou que caiu. Há uma sustentação que não aparece nas fotos, não vira notícia e não recebe aplausos. É aquela força misteriosa que faz você respirar fundo e tentar mais um dia. É a mão de Deus por baixo da sua fraqueza. Quando Davi escreveu que o Senhor era seu pastor, ele não estava dizendo que nunca passaria por vales. Ele disse que, mesmo andando pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Deus estava com ele. Perceba, a promessa não era ausência de vale, era presença dentro do vale. A fé madura entende isso. Deus nem sempre tira a pessoa imediatamente do lugar difícil, mas entra com ela ali, sustenta sua mente, guarda seu coração e impede que o sofrimento defina quem ela é. Talvez você esteja pedindo a Deus para mudar o cenário, mas Ele começou mudando você por dentro. Talvez você queira uma resposta rápida, mas o Senhor está formando raízes profundas. Uma árvore não se mantém em pé apenas por causa dos galhos visíveis. Ela permanece porque existe uma estrutura escondida no solo. Assim também é a sua vida espiritual. O que Deus está fazendo em silêncio pode parecer pequeno agora, mas está criando firmeza para os dias que virão. Você não está parado. Você está sendo sustentado. Você não está esquecido. Você está sendo trabalhado. Você não está atrasado. Você está no processo de um Deus que
sabe o tempo certo de revelar aquilo que preparou. Ore comigo no seu coração. Senhor, quando eu não souber interpretar o silêncio, não me deixe confundir silêncio com abandono. Quando meus olhos só enxergarem demora, ensina minha alma a perceber cuidado. Quando minha fé estiver fraca, segura minha mão e me lembra que eu não caminho sozinho. Pai, eu entrego as perguntas que me cansam, os medos que me visitam, as lágrimas que escondi e os pesos que carreguei sem contar pra ninguém. Sustenta minha mente, guarda meu coração, renova minha esperança e me dá sensibilidade para reconhecer Tua presença nos detalhes simples deste dia. Eu não quero viver guiado pelo desespero, eu quero viver sustentado pela Tua graça. A palavra de Deus mostra que Elias também conheceu o cansaço. Depois de enfrentar grandes batalhas, ele se sentou debaixo de uma árvore, sem forças para continuar. Não vamos romantizar a exaustão dele, mas aprender com o cuidado do Senhor. Deus não chegou acusando Elias. Deus enviou alimento, descanso e direção. Antes de dar novas instruções, o Senhor cuidou do corpo e da alma daquele profeta cansado. Isso revela algo precioso. Deus não despreza quem se sente fraco. Ele sabe que existem batalhas que drenam a energia, noites que parecem longas demais, responsabilidades que pesam no peito. E mesmo assim, no silêncio, Ele alimenta, restaura e prepara o próximo passo. Talvez essa seja a palavra que você precisava ouvir. Deus não está decepcionado com o seu cansaço. Ele não está olhando pra você com rejeição, como se sua fraqueza anulasse sua fé. O Senhor conhece sua estrutura. Ele sabe que você é pó, mas também sabe o que a graça pode fazer em uma vida rendida. Por isso, hoje, em vez de se condenar por estar cansado, entregue esse cansaço a Deus. Diga: Senhor, eu preciso de pão para a alma, descanso para a mente e direção para o caminho. E confie, o mesmo Deus que sustentou Elias no deserto pode sustentar você no quarto, na cozinha, no trabalho, no ônibus, no silêncio da madrugada, em qualquer lugar onde sua alma esteja pedindo socorro. Existe um detalhe importante nessa história. Elias não recebeu tudo de uma vez. Ele recebeu o suficiente para se levantar e continuar. Muitas vezes, é assim que Deus faz conosco. Ele não revela o mapa completo, mas dá luz para o próximo passo. Ele não responde todas as perguntas na mesma hora, mas fortalece o coração para atravessar o dia. Ele não retira toda a pressão num instante, mas coloca uma paz discreta dentro de nós, como quem sussurra: aguenta mais um pouco, eu estou contigo. Essa paz discreta é sustento. Essa paz discreta é sustento. Essa força pequena, mas real, é sustento. Essa coragem que nasce quando você achava que não tinha mais nada. É o cuidado de Deus acontecendo por dentro. E se hoje você sente que está vivendo apenas com o suficiente, não despreze esse suficiente. O maná no deserto também era diário. O povo não podia guardar para muitos dias, porque Deus queria ensinar confiança. O sustento de ontem lembrava que Deus tinha sido fiel. O sustento de hoje provava que Ele continuava presente.
Talvez você queira garantias para o mês inteiro, para o ano inteiro, para toda a sua história. Mas Deus está ensinando seu coração a depender da graça de hoje. Hoje Ele te sustenta, hoje Ele te guarda, hoje Ele te dá fôlego. Amanhã, quando chegar, a misericórdia também chegará. Você não precisa carregar o peso de todos os dias ao mesmo tempo. Então, permaneça aqui, porque esta mensagem veio reorganizar sua confiança. Quando Deus sustenta em silêncio, Ele também nos ensina a não viver presos ao olhar dos outros. Há pessoas que só acreditam em movimento quando veem resultado visível. Elas olham para a sua vida e talvez pensem que nada está acontecendo. Mas o céu trabalha em camadas profundas. José foi vendido pelos próprios irmãos, levado para uma terra estranha, acusado injustamente e esquecido na prisão. Aos olhos humanos, parecia que a promessa tinha morrido. Mas Deus estava com José em cada fase. A presença do Senhor não impediu todos os ataques, mas impediu que os ataques destruíssem o propósito. O silêncio daquele tempo não era derrota, era preparação. Imagine José dentro de uma prisão, longe da família, longe dos sonhos que um dia recebeu, longe de qualquer explicação. Ele poderia olhar para sua história e concluir que Deus havia se afastado. Mas a Bíblia mostra que o Senhor era com José. Essa frase muda tudo. Estar com Deus não significa estar sempre em lugares confortáveis. Significa que, mesmo nos lugares difíceis, existe uma presença que protege a essência, preserva a mente e prepara caminhos onde ninguém imagina. José não viu o palácio enquanto estava preso, mas o palácio já fazia parte do plano de Deus. Ele não sabia o dia da virada, mas a virada estava sendo construída. Talvez você também esteja em um lugar emocional que parece prisão. Uma situação que limita, uma espera que aperta, uma injustiça que feriu, uma palavra que machucou, uma porta que se fechou sem explicação. E talvez você pense: Senhor, se Tu estás comigo, por que ainda dói? A resposta nem sempre vem como gostaríamos, mas existe uma verdade firme: a dor não prova a ausência de Deus. Muitas vezes, Deus está presente, justamente impedindo que a dor vire destruição total. Ele segura sua alma quando a decepção tenta endurecer seu coração. Ele preserva sua fé quando a injustiça tenta roubar sua esperança. Ele te sustenta para que você não se torne prisioneiro daquilo que sofreu. Ore assim, com sinceridade: Deus, eu entrego a Ti os lugares da minha vida que parecem fechados. Entrego as portas que não entendi, as perdas que ainda doem, as palavras que ficaram ecoando dentro de mim, e as acusações que tentaram definir minha identidade. Sustenta-me para que eu não me torne amargo. Guarda meu coração para que eu não perca a sensibilidade. Ensina-me a esperar sem desistir, a servir sem perder a fé, a caminhar sem precisar provar tudo para todos. Se existe um propósito sendo formado em silêncio, dá-me paciência para confiar até que o tempo certo chegue.
história de José nos prende, porque ela parece demorada, mas cada capítulo carregava uma peça escondida. A casa de Potifar ensinou responsabilidade, a prisão revelou caráter, a interpretação dos sonhos abriu uma porta improvável. E quando o tempo chegou, ninguém conseguiu impedir a elevação que Deus tinha preparado. Isso também fala com você. O que hoje parece atraso pode estar formando maturidade. O que hoje parece esquecimento pode estar preservando você de ambientes que não combinam com o propósito. O que hoje parece humilhação pode se tornar testemunho. Deus não desperdiça lágrimas entregues a Ele. O Senhor transforma processos silenciosos em respostas que glorificam o nome dEle. Não se compare com quem parece ter chegado antes. José não chegou ao palácio pelo caminho mais rápido, mas chegou no tempo em que sua alma estava preparada para não se perder. Existem bênçãos que, se chegassem antes da cura, poderiam esmagar a pessoa por dentro. Deus sabe o peso daquilo que você pede. Ele sabe a responsabilidade que virá junto com a resposta. Por isso, enquanto você espera, Ele trabalha sua visão, seu perdão, sua dependência, sua coragem e sua capacidade de permanecer fiel sem plateia. O secreto não é perda de tempo quando Deus está nele. O secreto é oficina de almas que serão usadas com sabedoria. E aqui existe uma palavra para quem se sente invisível. Deus viu você no lugar onde ninguém valorizou. Viu quando você fez o certo e mesmo assim foi mal interpretado. Viu quando você serviu com o coração apertado. Viu quando você não respondeu uma ofensa, porque preferiu proteger sua paz. Viu quando você quase desistiu, mas levantou de novo. O céu não esquece sementes plantadas com lágrimas. Às vezes as pessoas só reconhecem o fruto quando ele aparece, mas Deus acompanhou todo o crescimento da raiz. E quando Ele decidir abrir a porta, não será para alimentar vaidade, será para revelar fidelidade. Existe uma batalha muito grande que acontece dentro da mente. Às vezes a pessoa não está apenas enfrentando um problema externo. Ela está tentando silenciar pensamentos que se levantam como ondas. Pensamentos de medo, de culpa, de comparação, de futuro incerto, de lembranças que doem. E é justamente nesse lugar invisível que o sustento de Deus se torna tão necessário. O Senhor não cuida apenas do que aparece, Ele cuida do que está escondido. Ele entra nos corredores da alma, toca feridas que ninguém conhece, organiza emoções que parecem confusas e traz uma paz que não depende da situação estar resolvida. A paz de Deus guarda o coração e a mente, como Paulo ensina aos Filipenses. E essa guarda é uma forma profunda de sustento. Talvez você esteja tentando controlar tudo porque tem medo de perder o chão. Mas quem sustenta você não é o seu controle. Quem sustenta você é Deus.
controle cansa, porque exige que você preveja todos os cenários, evite todos os riscos e carregue todas as possibilidades antes mesmo que elas aconteçam. Confiança descansa, porque entrega a Deus aquilo que sua mão não alcança. Isso não significa cruzar os braços ou abandonar responsabilidades. Significa fazer o que cabe a você e entregar ao Senhor aquilo que só Ele pode resolver. Há uma leveza que nasce quando a alma entende: eu não preciso ser Deus da minha própria vida. Eu posso ser filho, posso ser filha, posso depender do Pai. Jesus falou sobre os lírios do campo e as aves do céu para lembrar que o Pai cuida da criação. Ele não estava ensinando descuido, mas confiança. Se Deus observa aquilo que parece pequeno aos olhos humanos, quanto mais olhará para você, que carrega valor eterno diante dele. O problema é que a ansiedade tenta fazer o futuro parecer maior do que Deus. Ela aumenta o volume das possibilidades ruins e diminui a lembrança da fidelidade divina. Por isso, hoje, traga sua mente de volta para a verdade. Deus não perdeu o controle, Deus não se atrasou, Deus não esqueceu seu nome, Deus não está indiferente ao que você sente. O Senhor está te sustentando enquanto trabalha no que você não vê. Faça desta parte uma oração silenciosa. Pai, guarda minha mente. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver medo, traz confiança. Onde houver lembranças dolorosas, derrama cura. Onde houver pensamentos acelerados, coloca tua paz como um rio calmo dentro de mim. Eu renuncio à necessidade de controlar tudo. Eu entrego os cenários que ainda não aconteceram, as preocupações que me roubam o presente e as pressões que tentam me convencer de que estou sozinho. Senhor, segura minha vida nas tuas mãos. Ensina-me a descansar sem culpa, a esperar sem desespero e a obedecer, mesmo quando o caminho parece simples demais para ser resposta. Pense em Pedro caminhando sobre as águas, enquanto seus olhos estavam em Jesus. Ele avançava sobre aquilo que deveria fazê-lo afundar, mas quando reparou no vento, começou a afundar. Essa cena conversa muito com a nossa vida. O vento representa tudo que assusta: notícias, contas, conflitos, diagnósticos, perdas, inseguranças. E Jesus representa a presença firme que chama pelo nome. Pedro afundou, mas não foi abandonado. E Jesus estendeu a mão. Isso é sustento, não é ausência de vento. É a mão de Cristo perto o suficiente para levantar quem clama, mesmo quando sua fé oscila. A mão do Senhor continua poderosa para te segurar. Há pessoas que se culpam porque olharam para o vento. Elas pensam: se eu tivesse mais fé, não sentiria medo. Mas Pedro sentiu medo e ainda assim chamou por Jesus. A fé não é nunca sentir o vento. Fé é saber para quem clamar quando o vento fica forte. Deus não exige que você finja estabilidade. Ele te chama para olhar de novo para Cristo.
Talvez você tenha olhado demais para o problema, para o que falta, para o que ainda não se resolveu, para o que os outros disseram. Agora, volte a olhar para Jesus. Ele não está longe da sua tempestade. Ele está sobre as águas, acima daquilo que ameaça engolir você. E a voz dele ainda tem autoridade para dizer: tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Você precisa permanecer até o final, porque esta palavra está reposicionando seu coração. Não aceite a mentira de que sua fé acabou, só porque você teve dias difíceis. Uma chama pequena ainda é chama, uma oração curta ainda é oração, uma lágrima diante de Deus ainda é linguagem do céu. O Senhor sabe trabalhar com pouco que entregamos. Ele multiplicou pães, levantou caídos, restaurou gente ferida e acalmou tempestades. Ele também pode tocar sua vida agora, no lugar onde você está. O sustento silencioso de Deus também aparece quando Ele fecha caminhos que você queria atravessar. Na hora, pode parecer frustração. Depois, a alma percebe que havia livramento. Nem toda porta fechada é castigo. Às vezes, é proteção. Nem todo atraso é perda. Às vezes é alinhamento. Nem todo não é rejeição. Às vezes é direção. Quando Deus sustenta em silêncio, Ele não apenas dá força para continuar. Ele também impede que você caminhe para lugares que poderiam ferir mais. O problema é que, enquanto estamos dentro da história, só enxergamos parte do desenho. Deus vê o começo, o meio e o fim. Por isso, confiar nele é aceitar que sua mão sabe segurar e também sabe impedir. Pense no povo de Israel diante do mar vermelho. Atrás havia o exército do Egito, na frente o mar. Aos lados nenhuma saída visível. A lógica dizia que era o fim, mas Deus estava sustentando o povo até mesmo naquele beco sem saída. O Senhor não abriu o mar antes de eles chegarem perto. Ele permitiu que o cenário parecesse impossível para revelar que a saída não dependeria da força humana. Moisés disse ao povo para ficar firme e ver o livramento do Senhor. Essa palavra atravessa gerações e chega até nós. Existem momentos em que Deus não manda você correr em desespero, mas permanecer firme em fé. Talvez hoje você esteja diante de um mar, um problema que parece grande demais, uma decisão que parece pesada demais, uma situação familiar que parece travada, uma luta financeira que aperta, uma solidão que incomoda, um recomeço que assusta. E talvez você pense: Senhor, eu não tenho saída. Mas Deus não precisa de saída pronta para agir. Ele é o Deus que abre caminho onde não existe caminho. Só que antes de abrir, Ele sustenta para que o medo não domine, sustenta para que a murmuração não governe, sustenta para que a alma não volte para o Egito, ter saudade de uma falsa segurança. Deus te sustenta para você não negociar sua promessa com o desespero. Ore neste momento
Senhor, se eu estiver diante de um mar, aumenta minha fé. Se eu estiver sendo pressionado por trás e bloqueado pela frente, lembra-me que Tu és Deus sobre tudo. Eu entrego minha pressa, minha vontade de resolver tudo do meu jeito e minha tendência de pensar que acabou só porque não vejo saída. Sustenta-me na espera entre a promessa e a abertura do caminho. Dá-me coragem para ficar firme, sabedoria para obedecer e humildade para reconhecer que o Teu plano é maior que minha compreensão. Eu creio que, quando chegar o momento certo, aquilo que hoje parece barreira poderá se abrir pelo poder da Tua mão. O mais profundo nessa história é que o mar não abriu porque o povo era perfeito. O mar abriu porque Deus era fiel. Isso consola o coração. A fidelidade do Senhor não depende da nossa perfeição. Ele corrige, ensina, amadurece, chama a obediência, mas não abandona os seus no meio do caminho. Você pode estar aprendendo, sendo tratado, sendo quebrantado, sendo realinhado, mas isso não significa que foi deixado para trás. Deus ainda guia com nuvem de dia e coluna de fogo de noite, usando sinais de cuidado para mostrar que não perdeu o controle da jornada. Mesmo quando a paisagem é deserto, a presença dele é direção. Há um ponto em que a fé precisa decidir em qual voz vai acreditar. A voz do medo dizia para Israel voltar, a voz de Deus a apontava para frente. A voz da circunstância dizia que não havia passagem. A voz do Senhor mandava marchar. Na sua vida, essa disputa também acontece. O medo sugere recuos que parecem seguros, mas aprisionam. Deus chama para passos que parecem difíceis, mas libertam. Por isso, não entregue sua decisão ao pânico. Coloque sua decisão diante de Deus. Peça direção, ouça a palavra, observe os frutos, espere a paz do Senhor confirmar o caminho. Quem é sustentado por Deus não precisa agir atropelado pela ansiedade. E quando o caminho se abrir, lembre-se de quem te sustentou antes dele. Muitas pessoas só celebram no mar aberto, mas esquece do Deus que as manteve vivas enquanto o mar ainda estava fechado. Não faça isso. Agradeça pelo milagre visível, mas também agradeça pela graça invisível. Agradeça pelas noites em que você não entendeu nada e mesmo assim foi guardado. Agradeça pelas lágrimas que não viraram desistência. Agradeça pelas respostas que demoraram, mas impediram escolhas precipitadas. Agradeça até pelos livramentos que você só vai compreender depois. O Senhor não trabalha apenas quando impressiona os olhos. Ele trabalha quando fortalece o coração. Esta parte do devocional é para afirmar uma certeza dentro. Agora, permita que esta palavra desça do entendimento para o coração. O Senhor está te sustentando em silêncio, não porque Ele esteja distante, mas porque há cuidados que acontecem no secreto. Há respostas que amadurecem antes de aparecer.
Há forças que Deus coloca dentro de você sem que ninguém perceba. Há livramentos que nunca serão anunciados, mas foram reais. Há noites em que você dormiu porque a graça guardou sua mente. Há dias em que você levantou porque a mão do Senhor levantou junto. Há momentos em que você pensou que era apenas resistência, mas era Deus segurando sua alma para que você não fosse vencido pelo peso. Neste encerramento, ore com entrega. Senhor meu Deus, eu venho diante de Ti com tudo que sou e com tudo que carrego. Não quero esconder minha fraqueza, minha ansiedade, meu cansaço, minhas perguntas e minhas lágrimas. Eu reconheço que, se cheguei até aqui, foi porque Tua mão me sustentou. Nos dias em que eu não vi saída, Tu me deste fôlego. Nas noites em que meu coração ficou apertado, Tua presença me guardou. Nos momentos em que pensei que não conseguiria, Tua graça me manteve em pé. Hoje eu entrego minha história novamente em Tuas mãos, porque sei que o Senhor não abandona quem confia em Ti. Pai, sustenta minha fé quando a resposta demorar. Sustenta minha esperança quando o cenário parecer contrário. Sustenta minha mente quando os pensamentos quiserem me prender no medo. Sustenta meu coração quando as emoções ficarem pesadas. Sustenta minha casa, minha família, meus caminhos, minhas decisões e meu futuro. Que eu não viva refém da ansiedade, nem escravo da pressa, nem prisioneiro das opiniões. Que eu aprenda a descansar em Ti, obedecer no simples, confiar no invisível e permanecer firme mesmo quando ninguém entende a batalha que enfrento, Senhor. Se eu não puder ver tudo agora, que eu pelo menos sinta a certeza de que não estou sozinho. Eu declaro sobre a sua vida que o silêncio não será confundido com abandono. O Senhor está cuidando de você no detalhe. Ele está fechando o que precisa ser fechado, abrindo o que precisa ser aberto, curando o que precisa ser curado e fortalecendo áreas que você nem sabia que estavam frágeis. A presença de Deus vai alcançar seus pensamentos, vai consolar seu coração, vai renovar sua coragem e vai te lembrar que o processo não é maior que a promessa. Você não precisa vencer tudo em um único dia. Receba a graça para hoje, receba o pão para hoje, receba a paz para hoje. Amanhã o Senhor continuará sendo fiel. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: Deus me sustenta em silêncio. Compartilhe este vídeo com alguém que está tentando ser forte, mas precisa lembrar que não está sozinho. Às vezes, uma palavra enviada no momento certo se torna resposta para uma alma cansada. Deixe o seu like, permaneça inscrito no canal e continue firme na presença de Deus. Não saia deste devocional carregando o mesmo peso. Entregue, respire, confie. O Deus que sustentou Elias no deserto, José na prisão, Pedro no mar e Israel diante do impossível também sustenta você. Enquanto Ele sustenta, Ele prepara o caminho, amém.
antes de terminar, guarde essa imagem dentro de você. Uma mão invisível segurando sua vida quando tudo parecia escorregar. Foi assim em muitos dias. Você talvez não tenha sentido um arrepio, não tenha visto uma porta se abrir na hora, não tenha recebido uma explicação completa, mas permaneceu. E permanecer em certas fases já é um testemunho. Não menospreze a força de continuar crendo quando a emoção não acompanha. Não menospreze a coragem de orar baixo, com a voz cansada, mas com o coração ainda voltado para Deus. O céu reconhece essa fé simples. O Pai se inclina para o Filho que chama, mesmo quando esse chamado vem em forma de lágrima. Que a partir de hoje você pare de medir o amor de Deus apenas por aquilo que acontece rápido. O amor de Deus também se revela no sustento que não aparece, na proteção que evita caminhos, na paciência que amadurece a alma, na paz que chega sem explicação e na esperança que renasce depois de dias difíceis. Quando você olhar para trás, vai perceber que havia graça em lugares que pareciam vazios. Vai perceber que Deus estava te ensinando a depender menos das garantias humanas e mais da presença dele. Vai perceber que algumas demoras foram livramentos, algumas perdas foram proteção, e alguns silêncios foram jeito de Deus fortalecer sua raiz. Agora receba esta bênção. Que o Senhor te guarde na entrada e na saída, no trabalho e no descanso, na fala e no silêncio, nas decisões grandes e nos detalhes. Que Ele coloque paz onde havia agitação, luz